Você já escolheu sua deputada federal? Dados da pesquisa Datafolha, divulgados no dia 16, apontam que há 2 semanas da eleição, a grande maioria do eleitorado não sabe ainda em quem vai votar para deputados. Por isso, nesse segundo vídeo sobre atividades legislativas, vamos falar sobre quais as funções da deputada federal e os desafios na Câmara Legislativa Nacional. Assista para descobrir. Para começar, precisamos saber que elas atuam na Câmara dos Deputados, localizada em Brasília, e que, junto com o Senado, compõem o Congresso Nacional e fazem parte do Poder Legislativo. Bem, uma das primeiras coisas que vem à cabeça, então, é criação de leis. Sim, a deputada federal também tem essa responsabilidade. Mas, além disso, a deputada federal é quem aprova ou não as medidas provisórias, o orçamento da União, é quem tem o poder de julgar crimes de responsabilidades de outros poderes. Vamos falar primeiro sobre as leis e um pouco sobre como funciona isso? A Câmara, onde as deputadas trabalham, é o local onde a maior parte dos projetos de lei começa a tramitar. Inclusive aquelas leis propostas pelo Executivo, ou seja, pelo Presidente, e também os projetos de lei enviados por meio de iniciativa popular. Essa sim é a principal função dos deputados federais, a proposição, discussão e aprovação das leis. Todos os projetos passam pela Comissão de Justiça e de Cidadania, a CCJ, que julga se a proposta de lei fere ou não o texto da Constituição Federal. Mas existem outras comissões temáticas que discutem o conteúdo das propostas, fazem emendas, emitem pareceres sobre as leis. Só depois de passar pelas comissões, o texto vai para o plenário para ser votado por todos os deputados presentes e depois seguir para o debate no Senado. Somente as propostas menos controversas, digamos assim, que podem ser aprovadas numa comissão e ir direto para o Senado. Depois desse processo todo, a maioria das leis precisa passar pela sanção do Presidente da República para entrar em vigor. Caso elas sejam vetadas pela Presidência, os deputados e senadores ainda podem se reunir numa sessão do Congresso para reverter essa decisão e derrubar o veto. Então a gente reforça. Não adianta votar numa boa candidatura para a presidência e não se preocupar com as pessoas que estarão nos cargos do legislativo, já que elas podem aprovar ou não ações do governo. Além de legislar, elas devem fiscalizar e controlar as ações do Poder Executivo. Passamos recentemente por processos em que a Câmara dos Deputados teve a oportunidade de decidir sobre abrir ou não processos de investigação sobre possíveis crimes de responsabilidade da Presidência da República. Bem, em ambos os casos, essa função foi usada de maneira política para fortalecer o poder dos setores conservadores e neoliberais. Além disso, tem as CPIs. As deputadas federais podem solicitar informações a órgãos do governo e aos ministros, que são obrigados a prestar explicações. Para instaurar uma CPI, é preciso aprovar com 1/3 dos deputados para se instaurar isso que se chama Comissão Parlamentar de Inquérito, como a gente viu recentemente no caso da CPI da Covid. Uma outra função importante do Parlamento é fazer a aprovação do orçamento da União, proposto pelo governo e Ministério da Economia. Olha, o orçamento elaborado pelo Executivo deve seguir a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, cujo objetivo é definir proporcionalidades fixas para custeio do governo e servidores, investimento nas áreas sociais, repasse para estados, municípios, pagamento de dívidas públicas e as emendas do relator, que são as ações do Congresso. Outras leis podem interferir nessa elaboração, como a Lei de Teto de Gastos, que foi aprovada ainda durante o governo interino golpista de Michel Temer. Pela lei, o Executivo, através do Ministério da Economia, deve elaborar uma peça orçamentária e enviar como proposta à Câmara para avaliação e aprovação.
Olha, durante o governo Bolsonaro, alguns problemas aconteceram e o primeiro foi que esse orçamento chegou atrasado todos os anos, com diversas infrações, digamos assim, a essas regras, e acabou sendo devolvido para ser reelaborado algumas vezes. Mas, além disso, a estratégia do governo bolsonarista foi liberar percentuais cada vez maiores para a realização de ações de seus aliados no Congresso através do chamado emendas ao orçamento. Elas foram criadas em 2019, implementadas em 2020, e essas emendas do relator ficaram conhecidas como orçamento secreto porque permitem que parlamentares destinem recursos que saem diretamente do cofre da União sem que haja nenhuma transparência para onde vai o dinheiro. Por isso, a gente tem um desafio muito grande de eleger uma bancada aguerrida, capaz de enfrentar e pôr fim a essa prática, dando transparência pública para o processo de financiamento de ações políticas e governamentais. Bem, apesar de sermos a maioria do eleitorado, nós mulheres ocupamos apenas 15% das vagas na Câmara dos Deputados. E olha que as mulheres negras ocupam apenas 2,5%. Agora a gente sabe, gênero e raça não determina que tipo de posição política a pessoa defende. Por isso, em 2019, num contexto de aumento da violência política, de raça, de gênero, nas esferas políticas, uma iniciativa muito importante nasceu. A primeira bancada feminista antirracista com participação popular. A bancada é composta por apenas 10 deputadas. Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, Thalíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, Vivi Reis, do PSOL do Pará, Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, Joênia Uapchama, da Rede por Roraima, Áurea Carolina, do PSOL por Minas Gerais e Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, além de Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, Érica Cocai, do PT do Distrito Federal e ainda Sâmia Bonfim, pelo PSOL de São Paulo. Apesar dessas parlamentares serem minoria no parlamento, as nossas deputadas da bancada feminista se destacam pela sua atuação política. Essas mulheres, que representam um pouco da Câmara, foram mais de 41% do total de premiações do Prêmio Congresso em Foco. A bancada conta também com participação de cerca de 15 movimentos feministas e sua atuação tem como objetivo afirmar a agenda política das mulheres brasileiras pela igualdade, direitos e respeito à nossa diversidade, buscando, lógico, construir possibilidades de contenção dessa agenda ultraconservadora do Congresso Nacional. Por isso, procure saber se a sua candidata conhece essa iniciativa. Mande esse vídeo para ela, mande perguntas sobre o seu programa político e como ela pretende criar alianças para enfrentar os desafios que colocamos aqui. Mais que eleger mulheres, precisamos de uma bancada feminista forte para mudar os rumos do nosso país. Gostou desse conteúdo? Então compartilha com suas amigas. E no próximo vídeo a gente vai descobrir quais são as funções da senadora e como são eleitos os cargos proporcionais. Chega com a gente!